Olá, turma do segundo período, do segundo bloco de Direito. Vamos continuar com os fundamentos da antropologia, com as origens, com a evolução, e agora com a evolução teórica da antropologia jurídica. Aliás, não somente da antropologia jurídica, mas também da antropologia social, da antropologia cultural, da antropologia filosófica, para depois chegarmos na antropologia jurídica. Mas como vocês estão percebendo, todas as áreas do conhecimento têm subdivisões, até o próprio direito, não é isso? Direito penal, direito civil, direito previdenciário, direito estatuto da criança e adolescente, direitos humanos, enfim. Todas as áreas do conhecimento têm sub-áreas que irão dialogar horizontalmente com a área mãe, né? Com a área mais ampla. Não seria diferente com antropologia. Muitos antropólogos foram também filósofos, muitos antropólogos também foram sociólogos, como Emile Durkheim. Nós estamos estudando, e vocês podem perceber, mas não tem um pensador da antropologia jurídica? De certo modo, todos eles navegaram também na antropologia jurídica, né? Conversaram, dialogaram com a antropologia jurídica. E por antropologia jurídica, como nós já dissemos em aulas anteriores, nós entendemos a dimensão histórica, jurídica, legal do homem. O homem como criador de leis, o homem também como descumpridor de normas. O homem que descumpre a norma, o homem que descumpre as leis que ele mesmo criou. O homem que instaura uma cultura, o homem que instaura uma cultura do ódio, uma cultura da violência, e nós estudamos que esse termo cultura do ódio, cultura da violência, não expressa o termo cultura, né? na sua genuinidade, na sua autenticidade. O termo cultura deve ser entendido como algo que edifica, não algo que regride, que aniquila. Mas, como tudo que o homem cria tem a sua perspectiva de aniquilamento também, infelizmente, convencionou-se a cultura aquilo que o homem cria, não somente numa perspectiva edificante, numa perspectiva emancipadora, mas também com um olhar que deprime, com um olhar que mata, que aniquila, né? Como a cultura do ódio, a cultura, por exemplo, agora do linchamento virtual, né? Do linchamento virtual. São pseudoculturas, se podemos confrontar, e devemos ser sinal do contra. Todos vocês, estudantes de direito, devem ser sinais do contra uma cultura do machismo, contra uma cultura da violência, contra uma cultura da desigualdade social, das injustiças, certo? Do racismo também. Tá? Então, a cultura contra a própria cultura. Como assim, professor? Como nós já falamos agora há pouco, que esse termo cultura deve edificar. Deve edificar. Né? Temos ser sinais da edificação, sinais da sororidade, sinais da empatia, da solidariedade, da liberdade. Tá? Liberdade. Bem, então, vocês entenderam o que é antropologia? Antropologia é a ciência que estuda o homem em todas as suas dimensões. E agora esses pensadores, como Emile Durkheim, inclusive, evidentemente, na sua dimensão jurídica, tá? Na sua dimensão jurídica, certo? Então, Emile Durkheim, para Emile Durkheim, vocês já estudaram esse pensador em sociologia jurídica, não vamos adentrar muito, né? Esses pensadores, até mesmo a disciplina de 36 horas. Então, eu acho bem interessante estudarmos os dispositivos legais que nós estamos debatendo. Por exemplo, cultura sempre será assim, né? Como nós dissemos na primeira aula de apresentação, sempre vamos debater um tema durante as 2, 3 primeiras aulas e, em seguida, na última aula, vamos apresentar ou nas 2 últimas aulas, os dispositivos legais, né, que coordenam, que comandam, ou até mesmo
aquele projeto de lei que ainda não foi sancionado, mas que, com certeza, está em tramitação, está em debate, está em discussão, certo? Bem, na próxima aula nós vamos conversar sobre os dispositivos que compõem o termo e garantem, asseguram a cultura, né? Como o que está expresso na Constituição, a Lei Rouanet. Agora, né, o auxílio para os músicos, para os artistas, né? E o ser humano é um ser que não consegue sobreviver sem cultura. Ele é um ser, como vocês, por exemplo. Vocês continuamente ouvem músicas, continuamente participam de lives de cantores. Percebe que na rede social, final de semana, no início foi aquele boom, né? Aquela loucura, tá? Mas agora, filosóficos, tá certo? Conceitos filosóficos e, claro, evidentemente, antropológico. Aquela explosão de lives, né? Aquela explosão de lives. Agora, no final de semana, parece dar uma parada. Semana começa, né? Segunda-feira começa, nas redes sociais, aquela agonia, né? Aquela fissura, tá. Mas aí, quando chega quinta, tardinha já começa a esfriar, sexta-feira também, sábado e domingo, todo mundo para, respira, parece dar um respiro, né? A não ser nos stories, né? Eu percebo que as pessoas ficam nos stories, vendo a vida alheia, né? Comentando, né? Enfim, é importante socializar, né? Não no sentido pejorativo do termo, mas vendo a vida do outro no sentido de socializar, no sentido de comunicar, enfim, interagir. Assim como eu estou fazendo com vocês aqui. Eu estou na frente do computador, ele é um ser inanimado, né? É um ser inanimado. Se não der o comando, ele não faz nada, certo? Então, o computador não pensa, vamos dizer assim, por si só. Ele precisa de um homem para comandá-lo. Tá? A não ser que tenha um software já, né? Inteligência artificial, enfim, tem todo esse algoritmo. Não vamos entrar nesse nível aí, tá? Mas para que vocês entendam que nada funciona sem um homem. Nada funciona sem um homem. Sempre a figura do humano vai ter papel fundamental na construção, e claro, aqui como o tema é cultura, na construção cultural. E o ser humano não consegue, insisto, sobreviver sem cultura. Entende-se cultura aqui como a tentativa do homem de sair da sua rotina, né? A cultura, ela nos tira da zona de conforto. Quando você vai para um concerto musical, que já teve a oportunidade de ir, para uma ópera, que já teve a oportunidade de ir, se não, podem escutar, é importante nos abrir ao novo. O professor falou em ópera, deixa eu colocar, tem uma ferramenta nova, chamada YouTube. É só você colocar ópera. Basta isso, ópera. Aí vai aparecer uma lista de óperas. Clica, leia a descrição, veja quem é. Ópera brasileira, ópera italiana, alemã, francesa. Veja, assista. É bonito. É bonito. Temos que abrir o espírito para o novo, né? Para o novo, não somente para o funk, para o sertanejo, não. Vamos sair, né? A cultura, como eu disse, nos tira do lugar de conforto. E não há nada mais urgente em nós que nos realmente tira, né, da zona de conforto do que nosso espírito de rebelião. O ser humano é um ser rebelde, né? Rebelde, né? Temos que nos rebelar, né? E essa cultura rebelde é importante, é importante. Entende-se rebeldia aqui não no sentido agressivo do termo, né? Rebeldia, matar o outro. Não nesse sentido, pinchar o muro, tal. Não nesse sentido. Se for uma pichação como arte, né, o grafite, excelente, mas para ofender, né, colocar símbolo nazista, isso aí não é bem-vindo. Não edifica. Mas rebeldia no sentido de, sabe, ampliar nosso espírito, sabe, fazer com que nós
sabe, abrir a provocação, né? Ao sentimento de intensidade pela vida, de poder, sabe, nos elevar espiritualmente. Não entende espiritualidade aqui como religião, tá? Tira isso da cabeça também, tá bom? Com toda coisa que é sagrado, tá, sagrado envolve religião. Espiritualidade envolve religião. Não é só isso. A vida não é só religião, tá? A vida não é isso. Não é só isso. Espiritualidade faz parte da vida humana, faz, mas não é só isso. No sentido religioso do termo. Estão entendendo o que eu estou falando, né? O espírito rebelde que habita em nós, devemos deixá-lo gritar, né? E estudar é um ato de rebeldia. Rebeldia contra a ignorância, contra o obscurantismo, né? Rebeldia contra a pandemia. Estudar é um ato de rebeldia contra o vírus. O vírus nos quer deixar para baixo, tanto o político quanto o biológico. Nos quer colocar lá embaixo, né? Quer que a nossa imunidade caia, que nós entremos em depressão, em angústia profunda. Estudar é um ato de respirar. Quem estuda, respira bem. Quem não estuda, não respira bem. Quem não lê, não respira bem. Né? Não respira bem. Certo? Compreenderam? Sejam rebeldes. Rebeldia é importante nos dias atuais. Em toda a sua vida, seja rebelde. Rebelde. E rebeldia não é só clicar no WhatsApp, ficar no WhatsApp, não. Rebeldia dentro de casa, na madrugada, no silêncio da noite, estudando, pesquisando, analisando, querendo saber, né? Sendo humilde para aprender, né? Ouvindo mais do que falando, tendo atenção, tá? Não se precipitando, ouvindo o outro, né? Interessante, vamos aprender juntos. Isso é dar um tapa na cara do vírus da conformidade, do vírus da ignorância, do vírus da letargia. Isso sim. Rebeldia, palavra de ordem. Vamos lá. Veja, o que é o homem? É um termo, é uma pergunta bem machista. Por que não dizer também o que é mulher? Né? Já falamos sobre isso. Não é simples um simples fato de igualdade. Igualdade por igualdade. Não. É uma tentativa de emancipar o mundo. Tá? Então, é importante também o que é mulher. Né? Você deve se tornar mulher, o homem se torna homem também. Certo? Então, o primeiro pensador é o Émile Durkheim. Pensador do século XIX, né? 19 para o 20. 1917 foi a Segunda Guerra Mundial. Aliás, Primeira Guerra Mundial, tá? E o Durkheim, ele escreveu um livro chamado Regras do Método Sociológico, tá certo? Regras do Método Sociológico. Eu estou aqui, tá bom? Não fiquem preocupados. Eu estou aqui, tá bom? Vou tomar uma água. Bem, continuando. No seu livro Regras do Método Sociológico, Émile Durkheim desconfia da etiologia ao opor as observações confusas e rápidas dos viajantes aos textos precisos da história. Contudo, no livro Em As Formas Elementares da Vida Religiosa, proclama que, abre aspas, as civilizações primitivas constituem casos privilegiados porque são casos simples. Eis aí o porquê, em todas as regras de fatos, as observações dos etnógrafos frequentemente foram verdadeiras revelações que renovaram os estudos das instituições humanas. Vocês estudaram na disciplina de Sociologia Jurídica o que é fato social. Fato social, para Émile Durkheim, só para relembrá-los, essa definição de fato social
pode ser confirmada por meio de uma experiência singela. Veja só essa experiência. Basta que se observe a maneira pela qual são educadas as crianças. Toda educação consiste no esforço contínuo para impor às crianças maneiras de ver, de sentir e de agir, às quais elas não chegariam espontaneamente. A pressão de todos os instantes que sofre a criança, é a própria pressão do meio social, tendendo a moldá-la à sua imagem. Pressão de que nós sofremos pressão para nos moldar ao meio em que vivemos. Pressão de, nós professores sofremos pressão dos alunos para nos moldar, às vezes, aos caprichos de vocês. Entenda, né? Entenda. Então, a pressão de todos os instantes que sofre a criança é a própria pressão do meio social, tendendo a moldá-la à sua imagem, ou seja, pressão de que tanto os pais quanto os mestres não são senão representantes intermediários. Também são transmitidos pela educação outros fatos sociais, como as regras jurídicas, por exemplo, né? Como as regras jurídicas. Isso é através da convivência social, através do fato social. Regras jurídicas, morais. Ninguém nasce moral, lembrando, né? Lembra lá de Aristóteles? Pois é. O ser humano, é tanto que ele dedicou esse livro, Ética Nicômaco, ao seu filho, porque ele quis mostrar ao seu filho como ser ético, como agir moralmente. E também nós aprendemos regras religiosas. Ninguém nasce sabendo isso, né? Os tabus são aprendidos. Os tabus são aprendidos. O que é um tabu? O tabu é uma espécie de interdito, né? Vamos dizer assim, vamos colocar como um modelo, um padrão, né? Que, por exemplo, tornou-se um tabu falar da morte, falar do sexo, enfim, de sexo, né? As pessoas têm certo pudor, né? Vergonha, é meio que um tabu falar sobre isso. Ou até mesmo lá na Índia tem até um documentário falando sobre a menstruação das mulheres, né? São consideradas impuras nesse período, nos países do Oriente ali também, né? Em especial nessa região, né? É um tabu, virou um tabu, né? O sangue menstrual, né? Em algumas culturas as mulheres são consideradas ainda como impuras nesse período, né? Impuras nesse período. E não tem distribuição de absorventes, é algo muito muito difícil. Eu posso disponibilizar, tem presente na Netflix esse documentário. Quem tiver acesso, assista. É importante. Não é obrigado, é claro, mas nada eu penso que deve ser obrigado. As pessoas se sentem assim, é obrigado. Eu tentei já, pessoal, ser autoritário. Já tentei mesmo, mas eu não consigo ser. Não consigo ser autoritário. Eu sou autoritário comigo mesmo, né? Eu tenho que fazer. Agora, para vocês estudantes, estudantes de direito, né? Acho que você já tem uma certa noção de por que está aqui, né? Então, nada para você deve ser obrigado, deve ser algo meio que quase que espontâneo estudar, né? Direito. Você está pagando, não porque somente isso, né? Mas evidentemente dá valor também ao seu suor. Então tem que estudar, nada vem fácil. E o estudo também não. Você não vai acordar e saber de tudo. Tá? Então é necessário estudar, né? Não por obrigação, mas por missão, né? Por uma, sabe, por liberdade mesmo, por querer se conhecer, por querer aprender, né? Por ser quase como natural mesmo. Eu queria utilizar esse termo biológico, mas como natural. Eu vou conhecer porque eu gosto, porque eu quero aprender, sabe? É muito isso, tá? Bem, o estudo sociológico do fato social implica sociológico do fato social implica a observação de 3 regras básicas. Quais são as regras básicas dos fatos sociais? Primeiro,
Primeira regra. Os fatos sociais são as coisas que só podem ser explicadas sendo relacionadas a outros fatos sociais. Por exemplo, a educação jurídica, né, que nós aprendemos na infância. Nós temos educação jurídica? Temos. Né? Por exemplo, não bater no colega, né? Porque senão você vai ter sanção. Né? Isso é uma medida que você provoca na criança a reflexão sobre o que é certo e errado. E aí já vai guiando a questão da moral, né? Bem, segundo, então, primeiro, os fatos sociais, isso está no livro, né? Está no livro, página 143. Tá? Vocês podem, não imprima, porque é muita coisa. Se você quiser imprimir, não tem problema. Mas tem PDF lá na plataforma. Tá? Então, os fatos sociais só podem ser reconhecidos e estudados relacionados com outros fatos sociais. Não existe fato social isolado. Na explicação dos fatos sociais devem ser afastados todos os preconceitos e pré-noções, né? Então, na explicação dos fatos sociais devem ser afastados todos os preconceitos e pré-noções. Falar de religião, aí você já pensa na sua religião. Espera aí, você está tendo uma pré-noção aí, né, do que é religião. Você está, aí vai analisar o fato tendo como base a sua própria religião. E não pode ser assim. Não pode ser assim. Fala em educação, você já tem como referência a sua educação. Isso já é um pré-conceito, né? Já é um pré-conceito. Você não pode olhar o mundo somente com o seu olhar. Você tem que ampliar o mundo, ampliar os horizontes. Não pode olhar o mundo com os seus preconceitos. Compreende, né? Terceira regra para analisar um fato social. É preciso definir com precisão o objeto da investigação, né? Procurando agrupar aqueles que manifestam características comuns. Aqueles que manifestam características comuns. Por exemplo, nós podemos estudar um fato social que envolve cultura. A cultura, tá? Bem, mas, professor, mas e aí? Que tipo de cultura? Qual a cultura? A brasileira, a norte-americana, a maranhense, a piauiense. Dentro do Brasil existem vários Brasis, né? O Brasil é policultural. Não existe uma monocultura aqui no Brasil. Não. E acho que em lugar nenhum. Existem segmentos culturais, certo? Bem, segundo o Durkheim, há em toda a sociedade um grupo determinado de fenômenos com caracteres nítidos, que se distingue daqueles estudados pelas ciências da natureza. Assim, quando uma pessoa desempenha seus deveres de cidadão, de esposo ou de irmão, ou quando se desincumbe de encargos que contraiu, né? Aqui está o que encontrei na web. Essa pessoa pratica deveres que estão definidos no direito. Esse direito, entretanto, não foi a pessoa que o criou, portanto, existe fora dela, né? Existe fora dela. Nós absorvemos o direito. Nós não criamos o direito, existe fora de nós. Entenderam? Assim também, devoto, respeito, né? Ou seja, ao nascer, o devoto, ao nascer, encontra prontas as crenças e as práticas da vida religiosa, como vocês têm uma denominação religiosa, seja protestante, católica, budista, espiritista. O mesmo ocorre com o sistema de sinais que existe, que a pessoa utiliza para exprimir seus pensamentos. Já existe. Nós chegamos nesse mundo, já existem todas essas coisas. Nós as absorvemos. Podemos aperfeiçoá-las? Sim, mas tudo parte já de uma coisa criada. O mesmo ocorre com o sistema de sinais, né? Os instrumentos de crédito que utiliza das relações comerciais e assim sucessivamente. Para Durkheim, esses tipos de conduta de pensamento
não são apenas exteriores ao indivíduo, são também dotados de um poder imperativo e coercitivo. Eles não chegamos, estão as letras, as palavras, as leis, os sinais, as cores, tudo aí, né? As crenças. Mas esses sinais, essas coisas que já existem, que nós absorvemos durante a vida, elas têm uma força, segundo Durkheim, coercitiva, imperativa, como quase que obrigatórias para nós sermos indivíduos, sermos cidadãos. O indivíduo encontra-se diante de uma ordem de fatos que apresenta características muito específicas e muito especiais. São os fatos sociais, os que consistem na maneira de agir, de pensar, de sentir exterior ao indivíduo, dotados de um poder de coerção em virtude do qual se lhe impõe, né? Se lhe impõe. Por conseguinte, não podem ser confundidos com fenômenos orgânicos, pois consistem em representações e em ações, nem com os fenômenos psíquicos. O fato social, portanto, é exterior às consciências individuais, exerce coerção sobre os indivíduos e apresenta generalidade em meio ao grupo, constitui o objeto de estudo da sociologia. Né? E da sociologia. O objeto de estudo da antropologia é o próprio homem, em sua integralidade, incluindo o fato social. O fato social. Né? O fenômeno que nós estamos vivendo é um fato social. É um fato social que nos foi imposto. Foi imposto. Né? A questão da internet, das aulas remotas, da educação à distância, do modelo assíncrono, da síncrona. Aqui, por exemplo, é assíncrono. Estão entendendo? Isso é um fenômeno que os pesquisadores refletem. Para Durkheim, e aqui eu me atento ao slide. Para Durkheim, né? Para Durkheim, a distinção das coisas em sagradas e profanas constitui um elemento importante para a compreensão dos fenômenos religiosos. Estes, segundo ele, colocam-se naturalmente em duas categorias fundamentais. As crenças são os estados de opinião e consistem em representações. E os ritos constituem tipos determinados de ações. Então, ele irá refletir também sobre esse fenômeno religioso. Olha, todos os antropólogos se detiveram também no fenômeno religioso, nesse fato social que é quase como um imperativo. É um imperativo ter uma religião, né? Às vezes eu estranho as pessoas perguntam, tu é filósofo, tu acredita em Deus? Entende? Eu reflito a filosofia quando eu estou estudando, quando eu estou elaborando aula, quando eu estou falando, e eu não tento, né? Não, porque isso é imperativo em nós. Nós fomos criados numa cultura religiosa e sua predominância cristã, né? Mas existe o candomblé, existe o Umbanda, existe, enfim, tá? Para que vocês entendam que nós temos que estudar independentemente de existir religião ou não. Temos que estudar racionalmente. Não temos que olhar determinada história, determinado livro com preconceito. Certo? Então, eu acredito em Deus, mas não há essa mistura. Né? Eu sei separar bem, por exemplo, todos os pensadores que eu leio são ateus, são agnósticos, tanto faz a existência de Deus como não. Ah, eita, é pecado, por favor. Isso, e não vamos ter, né, esse tipo de pensamento infantilizado. Tá? Infantilizado. Né? E o Estado é laico. Não é que é ateu, mas é laico. Então, não tem uma denominação específica. E o estudo também tem que ser laico, certo? O estudo deve ser laico também. Né? É porque o pensador não acreditou em Deus ou refletiu sobre a religião de maneira, veja, impessoal. Ele não se misturou ali, né?
impessoal. Imparcial, não. Ele vai ter um posicionamento no final do estudo dele, certo? E aí ele teve duas categorias fundamentais: as crenças e os ritos, né? E a ritualística da religião. O filme que eu indiquei para vocês na aula passada está tendo no plano de curso lá o link, um plano de curso, não, um plano de atividade, de ação da disciplina, de unidade, melhor dizendo. Vocês observaram que a religião dos hominídeos, australopithecus, neandertais, enfim, tem religião, uma religião específica. Bem, próxima aula vamos estudar Franz Boas e saber o que esse pensador disse, propôs para a reflexão da antropologia, da sociologia, da filosofia, das ciências que estudam o homem, mas especificamente também que estudam a mulher e em sua integralidade também, certo? Então, um grande abraço, até a próxima.